Todas essas questões do Senado da República, nós estamos agora com o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. Já está conosco o senador. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade. Senador, vamos lá. Eu vou enumerar algumas coisas, todas de conhecimento do senhor, mas para que o nosso público consiga colocar tudo nesse mesmo pacote. A medida provisória da esplanada foi votada em tempo recorde. A Alcolumbre já disse que não vai ter nenhum empecilho, por exemplo, para votar essa nomeação, essa indicação do presidente Lula, do seu advogado pessoal. Eu vou frisar essa questão do advogado pessoal do presidente Lula para uma vaga para ser ocupada no Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente Rodrigo Pacheco diz que não tem nenhum problema, vai ser aprovado facilmente, tudo julgamento de valor antecipado, sendo que, em tese, tem uma sabatina, depois uma votação dentro do plenário. O Senado, me perdoe, com todas as exceções de praxe, mas qual é a lógica de existir o Senado da República desse jeito? Piotr, a sua pergunta é excelente e eu creio que milhões de brasileiros hoje se fazem essa pergunta. Inclusive, hoje, em uma das minhas manifestações dentro do plenário, eu disse que, falei com o presidente, reclamei, fiz um voto de protesto, presidente Rodrigo Pacheco, de que o Senado Federal hoje é, na verdade, um convalidador das decisões da Câmara Federal. Ou seja, nós aqui não podemos mexer, por exemplo, na MP, não podemos fazer melhorias ou resolver algumas questões que para nós seria muito importante, inclusive baseado naquilo que nos elegeu, questão de redução de gasto público, Estado mínimo, responsabilidade fiscal. Então, infelizmente, é uma realidade a sua constatação. Senador, e que futuro pode ter, por exemplo, com todo esse julgamento prévio em relação a esses temas, outras decisões da Câmara? Por exemplo, a questão do saneamento, que a Câmara já rejeitou aqueles decretos do retrocesso no saneamento que vieram do Palácio do Planalto. E agora também a decisão do marco temporal. Depende de votação no Senado. Há quem diga que a ideia é nomear relatores que sentem em cima do processo e que ele não caminhe. O fato do marco temporal tem uma votação que vai acontecer no Supremo. E aí tem uma questão que o Congresso está reclamando, que o Supremo está, digamos, usurpando as suas funções e legislando no lugar do Congresso Nacional. Mas se o Senado da República não avançar com essa discussão, especialmente do caso do marco temporal, aí não vai poder reclamar. Não lhe parece isso também? Nós não podemos continuar com que questões que sejam do Legislativo sejam decididas nem pelo Poder Executivo, nem pelo Poder Judiciário. Essa é uma grande questão, é um grande questionamento, uma grande crítica de nós da oposição, do PL e de outros partidos que fazem oposição ao governo Lula. E, realmente, questões que já eram para estar sendo votadas, assim como foram votadas em urgência dentro da Câmara Federal, Piotr, precisam ter a mesma celeridade e, mais uma vez, não podemos abrir mão daquilo que é prerrogativa do Senado Federal, de, além de legislar, de propor leis, de fiscalizar, realmente tomar as decisões que são importantíssimas para o Brasil. Inclusive o PL, nosso partido, está entrando com uma requisição junto à mesa do Senado para pedir urgência na pauta sobre o marco temporal de terra indígena, que eu tenho me manifestado sobre isso, é uma questão que pode conflagrar uma guerra dentro do Brasil por conta de terra. Uma questão que já está pacificada dentro da Constituição Federal, sim, que delimita 5 de outubro, e infelizmente aí, através do STF, está se voltando a discutir algo que já está sacramentado na Constituição Federal. E o senhor acredita que vai haver alguma resposta mais republicana, ou seja, de honrar o Senado da República, de entender essa lógica da separação dos poderes, de defender mais que honrar, defender a lógica da separação dos poderes e devolver ao Congresso Nacional essa prerrogativa de legislar? O senhor acha que a presidência do Senado está disposta a isso? Porque eu vou lhe contar uma coisa muito rápida aqui. Já houve momentos em que o governo dominava o Congresso Nacional. Não é novidade isso que está acontecendo. Mas a gente percebia por parte dos presidentes das duas casas que eles faziam exceção às minorias, no caso a oposição. Essa seria uma coisa óbvia, até porque é bom para a imagem do próprio Senado. O senhor acha que Rodrigo Pacheco vai ter essa sensibilidade? Olha, nós temos conversado, e falo com o senhor, não só senadores oposicionistas, como governistas. Nós temos uma reunião de líderes que ocorre normalmente às quintas-feiras. Hoje, excepcionalmente, não ocorreu devido à votação da medida provisória, mas nós temos pedido realmente ao presidente Rodrigo Pacheco
que não abra mão dessas prerrogativas. Afinal de contas, os eleitores votam no Senado Federal e nos confiam votos justamente para exercermos as nossas atividades parlamentares. Então, tem sido um pedido não só da oposição, como também dos governistas, de que o Senado não fique apático diante de tantas coisas que nós consideramos erradas que têm ocorrido no nosso país. Senador Jorge Seife, eu vou fazer uma rápida última questão. Eu não gostaria de ter de fazê-la, mas sou obrigado a fazê-la. Se a mesa diretora do Senado não der resposta razoável, vai se recorrer ao Supremo para dizer o Senado tem que responder à sua minoria? Me perdoe a contradição, inclusive, do questionamento. Olha, nós temos buscado evitar isso, Piotr, porque nós somos muito críticos à judicialização de temas que tem que ser resolvido por essa casa. Em última instância, seria realmente um remédio muito amargo que teríamos de usar caso seja necessário. Mas nós temos evitado porque nós criticamos, não aceitamos e estamos transferindo nossas prerrogativas para o Supremo. Nós mesmos estamos esvaziando nosso poder e entregando isso ao Supremo Tribunal Federal. Senador Jorge Seife, muito obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui no Prós e Contras. Boa tarde ao senhor, hein? O senador Jorge Seife é do PL de Santa Catarina. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente vai continuar nesse debate de qual é o real papel do Senado nesse momento e o quanto tem de culpa dentro da direção atual do Senado de colocar o Senado ou como chancelador de decisão da Câmara, porque o governo não age, o Senado não reage também, ou seja, não age para votações acontecerem com o tempo do Senado discutir e o Senado vai lá e acaba chancelando, ou quando o presidente do Senado diz que, olha, vai ocorrer tudo naturalmente, a votação e a aprovação do nome indicado do presidente Lula, se antecipando a uma sabatina. O sentido de sabatina todos sabemos. Alguém pergunta, responde e a partir das respostas você julga se é hábil ou não a votar, ou se é justo ou não votar naquela pessoa para ser indicada ao Supremo Tribunal Federal.